Eu perguntei ao pastor Sávio quantos anos vocês têm esse evento aqui, esse evento que é, digamos, que é um evento de memória, né? Uma vez ao ano, é isso? Uma vez ao ano, vocês colocam no calendário de vocês aquilo que a gente chama de uma conferência missionária, né? Que digamos, essa memória que ajuda a igreja a pensar, né? Que ajuda a igreja a ver, que ajuda a igreja a sentir, que ajuda a igreja a escutar algo daquilo que faz parte da natureza dela. Muitas vezes essa coisa de fazer conferência missionária por muitos anos acaba cansando um pouco, né? Porque a gente diz, eu vou de novo falar sobre isso. E a minha resposta é verdade, é de novo. Sempre de novo. Por quê? Porque a missão de Deus, ela está no centro da vida da igreja. Ela faz parte da natureza da igreja. Um dos nossos pais, ele nos ensinou dizendo assim, só existe uma missão, que é a missão da igreja. Mas só existe uma igreja, que é a igreja em missão. Fechou, não é? Só existe uma missão, que é a missão da igreja. Mas só existe uma igreja, que é a igreja missionária. Às vezes não é muito fácil que a gente, como igreja, mantenha viva a memória de quem nós somos e para que nós existimos. O pastor Sávio já falou que o meu nome é Stoianagel, né? Stoianagel, Schwarzenegger, Stroganoff, Estoura na Água, né? Já tem muitos sobrenomes aí na minha própria história. Eu venho de uma tradição alemã, eu venho de uma tradição de uma igreja que é uma igreja étnica, né? Os alemães, os luteranos que vieram aqui para o Brasil com imigrações muito antigas. E a igreja... a diferença, por exemplo, com a igreja presbiteriana, é que a igreja presbiteriana é fruto de missão, certo? Ou seja, os missionários vieram aqui, começaram a fazer missão e surgiu o que vocês são hoje. No meu caso, eu sou parte de uma igreja luterana, a igreja foi trazida com os imigrantes. Eles vieram, trouxeram, né, todo o pacote, por assim dizer, do que significava uma igreja lá na Alemanha e tentaram fazer esse negócio andar aqui. Esse negócio anda aos trancos e barrancos, porque esse negócio de trazer da Alemanha para cá, a cultura é muito diferente. Então, muitas vezes a nossa tentação, como igreja luterana, é que a gente vira um clube. Ou seja, a gente está muito preocupado com a gente mesmo. E a gente esquece de que ser igreja não tem a ver com a gente. Ser igreja tem a ver com aquilo que Deus faz em nós e aquilo que Deus faz através de nós. Tá bom, eu falei da igreja luterana, né, mas eu acho que vocês não estão muito longe desse negócio. Não. Ou seja, faz parte um pouco da tentação da igreja, que ela pensa muito em si mesma, ela se autopreserva. E Deus nos lembra, e lembra nessas conferências missionárias, lembra sempre de novo que nós não existimos para nós mesmos, nós existimos para o outro. E um teólogo alemão, o Dietrich Bonhoeffer, né, ele falou sobre Jesus nesse sentido, ele disse: Jesus foi o homem para os outros. A igreja, ela está aí para os outros. O pastor de missão aqui da igreja me falou que dos princípios da plantação de igreja é criar a igreja com as suas 3 autonomias. Essa é uma coisa que está presente na história das missões modernas, que elas sempre queriam estabelecer igrejas que tenham as 3 autonomias: autogoverno, autossustento e autopropagação. É por isso que nós estamos aqui hoje de manhã, para sermos de novo lembrados da missão de Deus. O tema dessa conferência missionária é a espiritualidade que nos leva à missão de Deus.
Mas o que é a missão? Tem uma definição de um teólogo que de repente você leu, né, os livros dele, John Stott. E John Stott fala, o que é a missão? John Stott fala assim, ele diz, a missão é tudo aquilo que a igreja foi enviada a fazer no mundo. A missão é tudo aquilo que a igreja foi enviada a fazer, enviada a ser no mundo no qual nós vivemos. A igreja, ela é uma igreja presente na sociedade, presente no mundo, porque Deus nos transforma nessa igreja e nessa comunidade missionária. Nós somos todos frutos de missão, não é? Nós somos todos frutos de missão. Se não fosse pela missão, nós não estaríamos aqui. Não é? Nós somos todos alcançados. E agora nós temos o privilégio de alcançar. Nós fomos todos alcançados ontem e hoje nós temos o privilégio de alcançar outros. E é assim que a igreja caminha, é assim que a igreja se propaga, é assim que a igreja se espalha. A igreja é absolutamente única. Não existe outra organização civil, por assim dizer, né? Não existe outra comunidade que seja como a igreja, porque a igreja ela é fundamentalmente a comunidade dos diferentes, que junta pessoas que são tão diferentes que nós nunca imaginaríamos que a gente pudesse estar juntos, e nós estamos juntos porque Deus nos juntou. Eu acho que o meu casamento é fruto de missão. Porque veja bem, eu sou um barriga verde, né, natural de Santa Catarina. Eu nasci, né, na minha infância, eu nasci, eu ia dizer que eu nasci falando alemão, mas eu não nasci falando, eu nasci berrando, né? Eu nasci, a minha primeira língua foi alemão, e meus pais, minha mãe chamava Fischer, meu pai Steuernagel, quer dizer, os alemães casando entre si, não é? E eu fui casar uma maranhense, São Luís do Maranhão. Na época que eu casei, ela era moreninha. Agora desbotou, né? Vive em Curitiba, né? Vive em Curitiba, vai fazer o quê? Né? Até o cabelo desbotou, né? Acho que deve ser água oxigenada, né? Nesse cabelo de ovelhinha. Então, e nós recebemos no nosso casamento, você lembra que antigamente tinha um negócio que chamava telegrama? Lembra? Não, alguns de vocês não vão lembrar mais, né? Já existia uma coisa chamada telegrama, né? E no telegrama, nós recebemos um telegrama no nosso casamento, que já faz uns aninhos, né? Uns 40 e poucos, né? E que diz: parabéns pelo passo de integração nacional. Né? Porque é verdade. Mas, gente, olha, eu tive que viajar 55 horas de ônibus para casar. A mulher não é fácil, né? O casamento como uma parábola de algo tão diferente, que de repente nós fomos, né, formando família a partir dos diferentes. Deus vai formando família a partir dos diferentes. Como que começa essa coisa de missão? Qual é o start? Eu ia tentar me livrar disso aqui, né? Como que começa essa coisa de missão? E uma das coisas muito impressionantes é que a missão começa como a vida é. Muitas coisas na nossa sociedade, elas começam a partir de um capital, elas começam a partir de alguma coisa. Na nossa sociedade, a gente começa geralmente com 3 coisas. A gente começa e a pergunta é: qual é a tua família? Se você tem um nome famoso na sociedade, ontem, por exemplo, nós estávamos, né, indo, daqui a pouco veio, né, um nome de uma rua e apareceu lá Gueiros. Digo, opa, até eu, né, um barriga verde, já sei que Gueiros é uma família tradicional, é verdade? No Recife, não é? Nome de rua, né? Para lá e para cá chama Gueiros, Antônio Prado Gueiros, José Maria Gueiros, Antônia Maria Gueiros. Então, você é Gueiros? Ah, então você é alguém, certo? Ou seja, você tem um nome, você tem uma família. Segundo lugar, a pergunta da nossa sociedade é: quanto você tem?
Quanto você tem? Se você tem bastante, até o gerente do banco levanta, né? Se você tem bastante, as pessoas dizem, opa, não, você tem bastante. E às vezes as duas coisas vêm junto, né? Quem tem um nome tem bastante. E a terceira pergunta da nossa sociedade, que é uma pergunta moderna, mais e mais, é o que você sabe? Você tem alguma coisa para vender? Né? Você tem conhecimento, você tem know-how. A sociedade é assim, a gente constrói em cima de heranças, de conhecimento. O que você sabe, o que você tem, quem você é. Quando Deus começa uma obra, quando Deus faz algo, não é a partir de alguma coisa que que Deus espera. Deus nunca pergunta para você quanto é que você tem. Deus nunca pergunta para você, você vem de uma família bem famosinha, conhecida? Não. A ação de Deus, ela acontece no cotidiano da vida. A ação de Deus, muitas e muitas vezes, no decorrer da história, acontece com quem a gente nunca imaginaria. E em situações que a gente nunca imaginaria que Deus já estivesse atuando. Isso é muito bom. Um dos pais da missiologia é um alemão chamado Gustav Warneck, né? Ele dizia assim, a missão, Deus faz a sua missão com os silenciosos da terra. O que ele queria dizer com isso? Deus não faz a sua missão muitas e muitas vezes inclusive não faz a sua missão muitas e muitas vezes com as grandes igrejas, com as catedrais, com os grandes bispos que pensam que dominam e sabem tudo. Deus faz a sua missão com os silenciosos da terra, com aqueles que não têm nome, com aqueles que não sabem muito, com aqueles que não têm muita grana. Pelo contrário, com aqueles que muitas vezes a gente não dá nada para eles, não. A gente não dá nada para eles, não. A gente não espera que alguma coisa aconteça. Deus faz a sua obra com gente como a gente. Não precisa ter nome. Não precisa ter cartão de crédito. Não precisa ser um expert, um PhD. Deus faz a sua história com gente como a gente. Gente atrapalhada, gente confusa, gente com problemas, gente com dificuldade, gente como você e eu. E a gente não imagina o que Deus já esteja fazendo e a gente ainda não sabe. A ação de Deus, muitas e muitas vezes, olha para as Escrituras, você vai perceber que ela é uma ação surpresa. A primeira reação, quando Deus chama alguém, fala, geralmente eu não posso, eu não sei, eu não quero. Ninguém está preparado. A ação de Deus, ela acontece como uma surpresa. E a Bíblia tem tantos exemplos, não é? De histórias exatamente assim. De coisas que Deus faz de forma tão surpreendente e faz com gente que a gente não imagina. 1 Samuel, capítulo 1 é uma dessas histórias. Aliás, desde sexta-feira à noite, eu espero que alguns de vocês não estejam cansando, não é? Mas desde sexta-feira à noite, a gente está falando sobre 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 3. Hoje à noite eu vou falar sobre o capítulo 2. Hoje de manhã eu queria ler com vocês o jeito que o livro de Samuel começa. O jeito que o livro de Samuel começa. Escuta só, 1 Samuel, o capítulo 1. A partir do primeiro versículo. Eu vou ler alguns versículos aí, tá bem? Porque, assim, eu vou ler vários versículos para que você entre na história. E esse é o convite dessa manhã para nós. Entre na história. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tuu, filho do efraimita Zufê. Nossa, quantos nomes, né? Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra
Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe dizia: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Nunca diga isso. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Você não estranha como que esse livro começa? 1 Samuel, 2 Samuel, são livros importantes na história do povo de Israel. A gente está vivendo aqui um momento que é um momento de construção de uma nação. Esse é o tempo no qual se está vivendo. É o tempo onde Israel, uma nação nova em termos do seu território, ele está se construindo, está encontrando forma de sobreviver e conviver como nação. Esse é um momento de crise também da nação, uma crise de liderança. A gente falou sobre isso aqui ontem à noite. E esse primeiro livro de Samuel começa falando de nomes, não é? Ele começa falando de uma família. Ele começa falando de Eucana, três nomes que você precisa gravar aí, né? Ele começa a falar do Eucana, ele fala da Penina, ele fala da Ana. Ou seja, um livro que fala de uma coisa tão importante, que é aquilo que Deus faz numa nação, começa falando de gente.
E começa falando de gente, de descendência. Você viu quanto nome estranho aí, não é? Que o Eucana era filho de fulano, que era não sei o quê, tinha até aí um bisavô, né? Quer dizer, é pai, é mãe, é filho, é avô, é bisavô. Está falando de uma família. O livro começa falando de uma família. Deus é assim. Deus sempre fala com endereço. Deus sempre chama pelo nome. É bom isso, não é? Deus nunca é um Deus abstrato. Deus não é um Deus das religiões esotéricas, né? Onde você, de alguma forma, se transforma e se transfere para algum nível espiritual. Não, pelo contrário, Deus é o Deus que vem, e quando Ele vem, Ele entra na nossa história, e Ele entra na nossa história de tal forma que Ele sabe o nosso nome, Ele chama a gente pelo nome. Então, esse livro de 1 Samuel me impressiona, porque ele fala das coisas cotidianas da vida. Ele fala de gente como você e eu. E o teu nome podia estar lá, o meu nome podia estar lá. A segunda coisa que me impressiona é de que, e isso acontece sempre de novo com a Bíblia, o que impressiona é que não tem cosmético aqui. Não é editado. Não é, tem até, né, esses dias eu vi uma foto da Cátia Abreu, que foi, né, candidata a vice-presidente na chapa do Ciro, né, e até ela achou engraçado, porque a foto dela lá tem muito pouco a ver com a realidade. Fala sério, né, a foto de campanha dela, até ela brincou, porque ela está tão bonitinha naquela foto. Agora, na realidade, o tempo passou, né? O tempo passou e a Cátia Abreu velharou. Ou seja, aquilo que ela é projetada, né? Não é realidade. Bom, nós estamos vivendo em campanha política que é expert nisso, né? Projete algo que não seja realidade. Ou seja, projete uma mentira, né? A Bíblia não projeta mentira, a Bíblia projeta a realidade. E aqui nós estamos encontrando uma família que é uma família boa. O Eucana podia ser presbiteriano, conselheiro. O homem é sério, o homem é bonitinho, o homem vai para a igreja, o homem, né? Ou seja, é verdade, o texto fala de uma família crente, de uma família que ia a Siló, que era o lugar onde a comunidade se reunia para o culto, para o sacrifício. Eu fiquei em dúvida hoje de manhã se eu tinha que botar o paletó ou não, né? A Cileda até trouxe um paletó, mas, Roberto, você... Né? Roberto, você não botou paletó hoje de manhã, e o pastor está de paletó. Ou seja, o Eucana botava paletó. O Eucana, é verdade, gente, ele era um homem de igreja. Né? Ele é um homem de igreja, e ele é mais do que um homem de igreja, ele era um homem de família. Ele cuidava da sua família. É interessante nesse texto, né, como até com isso o texto se preocupa do jeito que o Eucana providenciava comida para os seus filhos, para Ana. Prato de comida está na Bíblia. E Eucana cuida da sua família. Só que Eucana tem um problema. Aliás, acho que ele tem mais de um. Né? Eucana tem um problema. O Eucana, ele não sabe o que fazer com as mulheres dele. Também quem manda ter duas, não é? Ele não sabe, ele tem uma coisa ali no centro da vida da família, que é complicada, que é difícil na família do Eucana. E tem dias que o Eucana não consegue dormir, porque ele não sabe, ele não consegue resolver. A Ana é estéril. A Ana não consegue ter filhos. E ele envolve a Ana, e ele compra presente, e ele abraça a Ana, ele dá
desculpa muito esfarrapada para Ana, né? Ele faz todo um jogo para ver se a Ana sente bem, e ela fica com aquela cara chorosa, e ela olha para ele e diz de novo: Ana. Ana tem uma dor da alma. A Ana tem uma dor de abandono. A Ana se sente esquecida da parte de Deus. Deus esqueceu de mim. Deus não me dá filhos. Isso era uma das coisas muito fortes naquela cultura, não é? Na época, filhos eram um sinal de ser lembrado por Deus. E a Ana tinha uma dor, que era a dor que dizia: Deus esqueceu de mim. A Ana tinha uma outra dor. Ele dizia: eu não consigo dar filhos para o meu esposo, para o Eucana. Ela era uma mulher que não se sentia realizada. A Ana tinha uma dor. A Penina tinha uma dor. A Penina, diz a Bíblia, tinha filhos, não é? Tinha filhos. E ela desfilava os filhos dela para azucrinar. Essa palavra se existe aqui? Azucrinar a vida da Ana. Todo mundo faz assim. Você sabe o que é, né? Sabe como faz azucrinar? Sabe como azucrina? Todos sabemos, não é? Azucrinar. A Penina, ela sabia como bater na área que mais doía, certo? Que era justamente na questão da esterilidade. Então a Penina era, por assim dizer, uma mulher abençoada. Na cultura, ela tinha filhos. E ela dizia: nossa, Deus me deu filhos. Mas aquela bandida da Ana, né? Porque ela olhava para o Eucana e dizia: mas do jeito que ele anda, o jeito que esse danado desse Eucana olha para a Ana, ele nunca olha para mim. E ela sentia ciúmes, e ela azucrinava a vida da Ana. E o Eucana estava perdidinho. Sério, ele era bom presbiteriano, mas isso não significava que ele não estava perdidinho. Por que ele estava perdidinho? Porque ele não sabia ele não conseguia resolver, gente. Ele não conseguia resolver. Ele não sabia o que fazer. Olha só, um detalhe nesse texto, é quando ele traz para Ana um prato especial de comida, né? Como é que foi aquela carne que nós comemos ontem? Picanha. Né? Picanha, o negócio ontem foi, né? Eu não paguei nada. Comi, né? Lá no sul do Brasil, muitas vezes as comunidades da igreja luterana tem esse negócio, né? Diz: olha, domingo passado, por exemplo, meu irmão estava meio adoentado. Ele disse: puxa, hoje tinha almoço lá na igreja, eu nem consegui ajudar. Mas quando tem esses almoços de igreja, tem que ter carne. É óbvio, né? Churrasco. Né? O Eucana vai numa linguagem gaúcha, agora ele vai lá para o churrasqueiro, porque o segredo é ir para o churrasqueiro. Você tem que saber aonde ir para pegar a carne melhor, porque ele sabe. Diz: escuta, reserva aí um pedaço para minha Ana. E o churrasqueiro dizia de novo: me vem esse Eucana. Cada vez é a mesma coisa: guarda aí um pedaço para minha Ana. Ele levava o melhor para Ana e dava para ela. E quando ele botava o prato na frente dela, a Ana empurrava o prato. E ele olhava e dizia: Ana, eu estou trazendo essa melhor carne para você. E você empurra o prato. Ela diz: eu não tenho fome. Ele olha para ela e diz: você chorou de novo? Cada vez que a gente vem aqui, você chora, mulher? Você nunca falou isso para a tua mulher? Para de chorar, mulher. Você chora nas horas mais impróprias, não é? As mulheres choram nas horas mais impróprias, não é verdade? Né? E você diz... E a Ana diz: mas você não me entende. Eu não quero carne, eu quero gravidez. Sabe o que é gravidez, Eucana? E o Eucana, meu Deus, ele é tão ridículo, não é? Ele diz: Ana, mas olha, eu estou aqui para você. Como é que ele diz? Não sou eu melhor do que quantos filhos? 10. Ele é muito besta. A gente é besta, não é? Os homens, nossa, como a gente tem falta de percepção, não é? Falta de sentimento. Eu, pelo menos, quando a Cileda e eu, a gente começou a namorar, e eles falaram para a pessoa que era a nossa responsável no ministério, ela disse: coitada da Cileda, porque o Valdir é um alemão grosso.
né? É um alemão grosso. Vai matar a Cileda. Ó, tá aí, ó, vivinha a velhinha. Né? O Eucana não sabe o que fazer com a Ana. Gente, eu estou contando um pouco dessa história, porque é a tua família. É a minha família. Não é? São dores que todos de alguma forma carregamos. São as histórias da nossa vida, a história das nossas famílias, são as nossas esterilidades. Todos nós temos esterilidade. Qual é a tua? E se você acha que você não tem, é porque você ainda não descobriu, ou não quer descobrir, ou porque está enrolando. Qual é a esterilidade? Todos nós, com as nossas famílias, as nossas histórias, temos as nossas dores. Temos as nossas angústias, temos os nossos choros, temos as nossas respostas insuficientes para os dramas mais profundos da existência. É interessante isso, não é? Veja só, a Penina tem uma bênção e ela não consegue abençoar a vida da Ana com a bênção que Deus lhe deu. Como é parecido com a vida da gente, não é? A gente usa o que a gente tem, aquilo que Deus deu, a gente usa para poder machucar o outro. Olha o Eucana que pensa que ele tem o melhor, ele tem a carne, ele vai satisfazer a Ana, e ele pensa que ele vai conseguir resolver a dor da Ana com um prato de comida. Ele não entende, ele não consegue, ele não sabe. E ele volta lá para o churrasqueiro, e o churrasqueiro pergunta para ele, e aí, a mulher comeu, a Ana comeu a carne? E ele diz para ele, nem te conto. Nem olhou, está lá esfriando. Todos nós temos histórias assim. Com as nossas riquezas, com a nossa participação na vida da igreja, não é? Mas também com dores, com esterilidades, com dificuldades. E essa história de 1 Samuel começa com essa família. A missão de Deus, ela é uma missão que começa assim, com a gente, como a gente é. E a Bíblia não esconde os nossos dramas, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas esterilidades. A grande pergunta é, o que a gente faz com elas? O que a gente faz com elas? E nesse texto de hoje de manhã, nessa narrativa de hoje de manhã, nós começamos a ver qual é o caminho a seguir. E o texto diz que numa dessas ocasiões em que a família toda de Eucana foi novamente para Siló, onde estava o tabernáculo, o lugar da comunidade, do culto, da adoração, naquele dia a Ana disse, num momento a Ana disse, e a Ana fez o gesto, né, onde ela empurrou a cadeira para trás. Empurrou a cadeira, empurrar para trás, né? Empurrou a cadeira, não é? Afastou o prato e foi para o tabernáculo, foi para a igreja para orar. Esse é um gesto fundamental. Né? O que significa esse gesto? Esse gesto da Ana significa dizer, chega, eu preciso achar um outro caminho. Eu não consigo, a gente não consegue, a nossa família, eu não consigo mais processar a minha esterilidade, esse Eucana que não me entende, a Penina que me azucrina, não dá mais, chega. E ela toma uma decisão, e a decisão leva ela para a oração. O caminho da alternativa, o caminho da resposta, o caminho da missão é o caminho para a oração. E a Ana vai para a igreja, vamos usar o nosso termo, não é? Senta num canto e ela começa a orar. E tem toda uma outra narrativa dessa oração da Ana, que ela é uma narrativa
fantástica. Chega em casa, de repente, hoje, dá uma lida de novo, porque olha o que acontece ali naquele momento. Nós temos uma mulher profundamente atribulada, é isso? Nós temos uma mulher triste, nós temos uma mulher cansada, nós temos uma mulher orando com a sua alma, com o seu coração. A Ana está, por assim dizer, orando com o seu ventre estéril. As palavras que usa, né, quando ela diz, eu sou uma mulher amargurada, é isso que diz o texto? Eu sou uma mulher, eu estou orando com a tristeza da minha alma. Coisa bonita. Não, é a oração das tripas. Não? É a oração lá do fundo, é a oração da agonia, é a oração da dor, que é a verdadeira oração. Essa oração, Deus diz yes. Não, fala inglês? Deus diz essa é a oração. Porque essa mulher está falando comigo desde lá de dentro. E ela chegou. Não é a oração cosmética, não é a oração preparadinha, não é a oração retórica. É essa oração. E a Ana coloca isso diante de Deus. E Deus sorri. E Deus diz, agora a gente está conversando. Agora a gente está conversando. Graças a Deus por esses espaços, você tem orado assim, você sabe orar assim. Orar com a agonia, orar com a dor, orar com a esperança, orar assim. Até o sacerdote que era eu ia dizer que era como era o nome do sacerdote? Sávio? Não era sábio. Né? Mas olha, eu olho para esse Eli, gente, olha para o Eli, né? O Eli, eu acho que ele está mais parecido comigo, né? Velhinho não, idoso, experimentado, né? O sacerdote experimentado, ele está sentado, ele é o guarda do templo. Quanto o pastor é guarda do templo, né? Ele está sentado estrategicamente, olhando para aquela mulher. Olha para essa história, ele olha para aquela mulher. Tem alguma coisa errada. Não é? Tem alguma coisa errada com essa mulher? Não é possível. Quanto tempo que ela está ali? Ninguém ora tanto tempo, nem o sacerdote. Aliás, também não vou completar essa frase. E ele diz, só pode ter bebido. E ele vai de encontro a ela, né? E ele olha para ela, né? E diz, e aí? Eu não sei como é que um reverendo presbiteriano diria isso, né? Eu sou pastor luterano, então não sei, né? Não sei bem, né? Como é que é. O Eli olha para ela e diz, mulher, aqui na igreja não, né? Você bebeu lá fora, vem tirar ressaca aqui. E a Ana olha para ele. Quando a Ana olha para ele, aí sim que o Eli sente nas tripas. Eli é o sacerdote do diagnóstico falso. Olha, gente, vocês não querem que eu comece a contar quantas vezes eu fui o sacerdote do diagnóstico falso? Não, né? Que vai faltar tempo aqui para terminar, né? Às 10. Né? Porque é verdade, muitas vezes como igreja, como pastor, a gente olha, a gente faz uma leitura que não entende a dor. Não entende a esterilidade. E a Ana diz para ele, não, eu não sou uma mulher que bebeu, eu sou uma mulher angustiada. Você não sabe a diferença, sacerdote? Eu estou aqui pedindo para o Senhor com as minhas entranhas. Eu estou aqui sofrendo. E o Eli cai em si. Eu acho bonito isso, né? Quando o Eli diz, ai minha irmã, me perdoe, né? Minha irmã, que Deus te abençoe. Que Deus te dê aquilo que você está pedindo. E então, esse texto termina essa passagem. Hoje à noite a gente fala mais sobre a Ana. Está vendo? É uma isca para você voltar, não é? Tem 2 cultos, não esqueça, 4h30 ia ser. Veja como o texto termina. Que a Ana levanta da oração e o seu semblante já não é? O seu semblante já não é triste. Fantástico. Veja que narrativa bonita
essa história de 1 Samuel. Começa falando de uma família como a tua e a minha. Começa falando de uma família que tem as suas dificuldades, tem as suas riquezas. É uma família crente, é uma família bonita, é uma família que tem criança, mas é uma família que tem dor, é uma família que tem angústia, é uma família como a tua e a minha, que tem dificuldade. E que Deus não abandona essa família, pelo contrário, Deus está atuando de forma misteriosa na vida dessa família. Você não sabe, graças a Deus você não sabe, não é? Eu não sei. Tudo aquilo que Deus pode fazer através de você, tudo aquilo que Deus pode fazer através dos teus filhos, tudo aquilo que Deus pode fazer através dos teus netos, você não sabe, Deus sabe. E Deus está atuando, em meio às nossas fragilidades, Deus está atuando em meio às nossas fraquezas, Deus está atuando em meio às nossas riquezas e aos nossos potenciais. Deus é um Deus ativo na história, Deus não nos abandona. A conferência missionária, quem sabe, nos dá uma janelinha, não é? De ver e discernir e orar para que nós possamos ver um pouco daquilo que Deus está fazendo. Mas Deus é um Deus presente, Deus é um Deus atuante e Deus quer trabalhar em você e Deus quer trabalhar através de você, apesar e ainda que e com as dificuldades que você vive. Então as dificuldades que nós vivemos não são dificuldades para nos afastar. Não são dificuldades para dizer, Deus, não, comigo não dá, porque sabe, né, a minha mulher é um problema, ou vice-versa, não é? O meu esposo não quer, então não vai dar, Deus. Escolhe uma outra família melhor, faça alguma outra coisa com alguém outro. Não, Deus faz exatamente com você. É com Elcana, é com a Ana, é com você. E o caminho para você... o caminho para dentro dessa experiência é a oração. Mas é essa oração da Ana, gente. É essa oração da Ana, é essa oração do coração, é essa oração das tripas. E não é a oração do fariseu, né, para usar a palavra do Novo Testamento, que diz, olha, Senhor, eu estou aqui. Não, é a oração que diz, Deus, eu estou amargurada, Deus, eu não aguento mais, Deus, por que você me abandonou? Deus... Essa é a oração da realidade, essa é a oração do encontro profundo com Deus, que acontece a partir da nossa esterilidade, da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade. Ou seja, a nossa oração com Deus não é uma demonstração das nossas capacidades. Não, a nossa oração com Deus é a agonia das nossas esterilidades. E é elas que Deus fertiliza. Deus fertiliza as estéreis. Deus faz coisas que a gente não imagina. Ele abre portas onde a gente acha que tem apenas paredes. Ele abre janelas que trazem claridade para dentro de um espaço que a gente pensava que seria absolutamente escuro. Ele faz nascer a flor no deserto. Ele quebra o asfalto para que nasça algo novo. Ele faz com que os desesperados encontrem esperança. Ele faz com que os desencontrados encontrem o caminho. Ele faz com que os enfermos encontrem saúde. Ele faz com que os endemoniados encontrem a libertação. Ele faz com que as crianças profetizem. Ele faz com que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e aos pobres se lhes anuncia o evangelho, como está escrito no Evangelho de Lucas. Ele faz, não porque a gente tem, não porque a gente sabe, não porque a gente é, pelo contrário, Ele faz porque a gente não sabe, Ele faz porque a gente não é, Ele faz porque a gente não quer. Mas a Ana se levanta e o seu semblante já não está triste, ou seja, do ventre estéril se caminhou para o semblante que já não era triste. E é isso que Deus faz. E é essa a missão de Deus. Os ventres estéreis se transformam em semblantes que brilham por aquilo que Deus faz na nossa vida. E Deus faz aqui,
perto e longe, porque longe e perto não são conceitos necessariamente de missão, não é? São conceitos de salvação. Deus faz aqui e lá, ontem e hoje. Deus faz sempre de novo. E a história de 1 Samuel é também a tua história, é também a minha história. A história de 1 Samuel é essa mulher que nos ensina que o caminho da missão é o caminho da oração. E o caminho da oração é o encontro com a nossa vocação. Mas sobre isso, um pouquinho mais à noite. Deus te abençoe. Vamos orar, né, gente? Podemos orar? Podemos? A gente fica em pé aqui ou não para orar? Vamos ficar em pé para orar? Tudo bem? Senhor, eu queria agradecer nessa manhã por essa igreja. Eu queria agradecer pela história dela, pela sua presença, pelo seu espaço, pelo seu lugar nessa cidade do Recife. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu tens feito nela e através dela. E a oração dessa manhã é que essa seja uma igreja que se encontre e que tenha espaço para esterilidades, para vulnerabilidades, para fragilidades, e que a gente fundamentalmente encontre o caminho da oração, que é esse caminho do encontro contigo, e que nesse encontro contigo a gente seja tocado, a gente seja fertilizado pelo Teu Espírito, para que no seguimento a Jesus possamos cumprir com a vocação que Tu tens dado também a essa igreja. Renova nela a memória da vocação que Tu tens dado a ela, em nome de Jesus.